Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje vamos falar desse episódio que parou a internet, é literalmente aquele com mais likes da história da Crunchyroll. E honestamente, foi mesmo pra tudo isso. Só pra situar quem tá caindo aqui de paraquedas, nessa temporada de Solo Leveling, Sung Ji-woo, aquele garoto extremamente fraco do início da história, finalmente se torna um caçador de Rank S. Após concluir todos os 100 andares da Dungeon Demoníaca, de quebra ele ainda salva sua mãe. Agora que a Coreia então ela trava uma das suas batalhas mais importantes contra as formigas da Ilha Jeju, enfim o garoto deixa ali o seu momento família para entrar em ação. Galera, já deixem aí aquele like maroto e se inscrevam no meu canal. Eu vou deixar na descrição os links dos volumes 6 e 7 do Manhwa e também do meu computador para quem busca um PC bom para games e edição, beleza? Não deixem de conferir. Agora, sem mais delongas, vem comigo, que aqui no Covil o show já vai começar. No episódio 12 de Solo Leveling, que adaptou os capítulos do 101 ao 104, a gente começa lá do ponto em que o Sung ele troca de lugar com uma das sombras que ele tinha escondido nos caçadores. Assim que ele chega, o garoto ele logo se une às sombras que protegiam os nossos heróis, e ele já abre uma investida contra as formigas. Com a ajuda do Iron, ele atiça as criaturas e consegue facilmente, através das outras sombras, eliminar todas elas. Apesar de eles não entenderem como o Sung tinha chegado lá, nosso protagonista não tinha tempo para explicar. Afinal, cuidar dos feridos era prioridade naquele momento. Ele então pega suas poções de cura e como elas não eram transferíveis, no caso ele teve que dar na boca de cada um deles. Quando chega a vez da Tia Rain, pelo fato dela estar muito debilitada, a poção, no caso, não funcionava. Então era evidente que eles precisavam levar ela para um hospital ou algum healer bem forte. No momento em que eles se preparavam então para partir, infelizmente uma nova horda de formigas gigantes se aproximava. E enquanto isso, fora da ilha, todo mundo na Coreia seguia preocupado. Como o sinal da transmissão ainda estava fora de ar, eles não sabiam o que estava acontecendo. O presidente Gan-hee estava super apreensivo com o estado dos caçadores. Ele até se culpava por não ter mais saúde, nem físico, para poder participar. No Japão, a coisa também não estava nada bem. Ao ser informado sobre a morte do Goto, o presidente Matsumoto ele ficou furioso e temia que eles não conseguissem então executar a próxima etapa do plano. Só lembrando que no plano original, além deles terem um caçador de Rank S nacional, eles também almejavam ali causar o máximo de baixos para a Coreia e assim enfraquecê-los militarmente. Isso, tanto que depois, numa outra cena, quando ele descobre que 7 dos 10 caçadores haviam morrido, a única coisa que ainda o animava era a ideia que não ia sobrar nenhum coreano vivo lá. Tá vendo? Isso é pra quem fala que eles estão aliviando pro Japão, hein? De volta à ação, Sung, vendo que as coisas não estavam progredindo muito, ele resolve então que ele precisava ser mais agressivo e invocar mais sombras. O detalhe é que ele não queria que os outros vissem ele fazendo isso. Muito embora lá no original, desde o início, o Jin ele já tivesse então usando as sombras das formigas desde o começo, aqui no anime, no momento que ele resolve extrair elas, ele acaba sendo interrompido. Adivinhe só quem tinha voltado para não perder a festa? Sim, ele mesmo, o Rei Formiga em carne e osso, ou melhor, exoesqueleto. Todas as formigas cessaram o ataque imediatamente e abriram caminho para o rei. Com a sua aura avassaladora, a formiga irritada ela reclama que não tinha encontrado o rei dos humanos e pergunta mais uma vez se ele se encontrava ali entre eles. O Sung, que de cara ele identifica que aquela criatura provavelmente tinha sido responsável por eliminar a sombra escondida no Goto, sem perder tempo ele foi caminhando até ficar cara a cara com o bichão. Os outros caçadores, eles até tentaram impedir, mas ele ignorou todos os avisos. Com os dois então ali se encarando, a formiga perguntou então ao garoto se era ele o rei que ela tanto procurava. Só que o nosso Sung, ele só disse que estava surpreso que o inseto podia falar. É interessante que aqui, quando a formiga admite que o garoto tinha uma aura poderosa de fato, meio que ele o reconhece através das memórias absorvidas do Goto Ryuji. Diante então de uma batalha prestes a eclodir, bem nessa hora o bendito sinal da transmissão volta. O diretor da emissora, desesperado, sem nem pensar duas vezes, ele manda botar no ar imediatamente. E dessa vez, galera, a transmissão ia ser sem atraso.
Nessa hora, pro espanto então de todos que acompanhavam, ele se deparou então com o menino Sung lá no meio da confusão. A irmã dele deve ter sido assim, certamente, a que ficou mais em choque. Especialmente porque ele disse que só ia dar uma saidinha, né? Outro que também ficou muito surpreso foi o presidente Gan-hee. Mas no caso dele, aquilo deixou o nosso vovô super animado. Ele é o fã número 1 do Sung. Uma vez então que o Sung tinha se tornado a última esperança do povo coreano, enquanto todos ali assistiam, o Rei Formiga foi quem saiu na frente e deu um baita socão no protagonista. Todos os caçadores e até a própria Formiga, elas tinham certeza que aquele era o fim da linha pro Sung. Entretanto, de maneira surpreendente, o garoto não só resiste, como também ele usa o seu toque do dominador para afundar o bichão no chão e ele devolve o soco de antes. Os caçadores presenciando aquela cena, para variar, eles não conseguiam acreditar que ele era um mago, né? Isso, por sinal, até já se tornou uma piada recorrente na série, né? E bom, a partir daqui, os dois começaram a trocar vários golpes. Era soco de lá, soco de cá. Mas a verdade mesmo é que aos poucos a Formiga ela começou ali a perceber que no mano a mano ela ficava em desvantagem. Eu já visto que no caso ela mais apanhava do que batia. Então, como apelação, a criatura ela usa sua língua para pegar o Sung de surpresa e envenenar. Supostamente, era para aquilo paralisar o garoto e praticamente sacramentar a sua derrota. A criatura só não contava que o Sung era imune a venenos, né? Quando a Formiga acha que ia o finalizar, o nosso herói então agarra o seu punho e desfere mais um socão no estômago dela. O Jin-woo, ele começa então a perceber que a Formiga ela demonstrava claros sinais de nervosismo, mas a verdade é que ele também. Como eles precisavam então tirar a Tia dali o quanto antes, o Sung, sem perder mais tempo, ele parte para cima do seu oponente. Mas esse rapidamente se esquiva. A criatura, ela entende que não adiantava medir força com ele ou tentar usar seu veneno como último recurso. Logo, ela então resolve apostar na sua agilidade. Então, numa cena super bem animada, a criatura sofre uma transformação no seu corpo e fica com ele todo assim mais esguio. Agora, ela podia se mover mais rápido que nunca. A partir daqui, então, começa uma sequência de golpes mais frenética de todo episódio. Mal dá pra acompanhar, tá? Tanto que os próprios caçadores de Rank S não estavam dando conta. Se por um lado, o Rei Formiga ele se movia agora velozmente, nosso herói não só ele conseguia equiparar, como também ele até superava por algumas vezes. O desespero da Formiga era uma coisa real. Ela estava começando já a ser engolida pelos movimentos certeiros do Jin-woo. No anime, entretanto, chega um momento que a Formiga ela consegue revidar e quase que perfura ali a cabeça, os olhos do garoto. Ela só não consegue ter sucesso porque convenientemente ele acaba ganhando um upgrade do seu golpe fatal, que no caso ele evolui ali para mutilar e faz um verdadeiro estrago nela. No original, vale destacar, ele até ganha habilidade, mas essa cena ela nunca existiu. Depois disso, a Formiga até ela consegue se regenerar e tenta fugir, mas é claro que o nosso Jin-woo não ia permitir, não é mesmo? Depois de usar uma outra vez a habilidade mutilar, a criatura ela foi completamente desmembrada e cai desmoralizada no chão. Aterrorizado, o Rei Formiga apela e joga então todo o seu exército de formigas contra o caçador. Ele também, mais uma vez, não contava que o garoto também tinha um, só que mais forte ainda. Em pouco tempo, todas as formigas acabaram sendo eliminadas. Foi humilhante. O Rei Formiga, agora desolado, ele não conseguia aceitar a realidade. Era suposto ele ser o mais forte de todos e ficar mais poderoso conforme devorava suas vítimas. Era então, literalmente, pessoal, para ele ser um rei. Vendo que não havia mais o que fazer, o inseto então, ele sai voando que nem um covarde. Só pro Sung, né, puxar ele para baixo outra vez. O bichão, ele tava tão assustado que ele até tentava fugir rastejando. Assim, o Sung vendo então que seu adversário já estava praticamente acabado, para finalizar de vez, ele manda mais um mutilar em cheio na criatura, que bota enfim um ponto final na batalha. Ao derrotar então a Formiga Suprema, o Sung ele sobe mais 2 níveis. As outras formigas, elas sem o seu líder, elas desistem da luta e fogem imediatamente. Esse final só não podia ser considerado perfeito, porque a Tia Rainha estava quase morrendo. Em outra cena exclusiva do anime, o Sung ele chega até a fazer ela tomar um dos elixires da vida que ele tinha obtido. Mas pasmem,
nem assim surtiu efeito. Então, sem tempo para tirar a garota dali com vida ou poder novamente trocar de lugar com uma sombra, o nosso protagonista se sentindo de mãos atadas, ele acaba então tendo uma ideia um tanto quanto controversa. Querem saber qual foi a ideia? Leia então o capítulo 104, ou então esperem pelo próximo episódio. Eu sei o que vai acontecer, mas eu não vou dar spoilers não. Semana que vem vocês voltem aqui que a gente conversa. Enfim, galera, que episódio bom. E que animação também primorosa. Foi espetacular. Não é à toa que esse é o atual anime número 1 do mundo. Nesse episódio em questão, a gente teve um recorde de mais de 500 mil likes só na Crunchyroll, hein? Isso é algo surreal. Outro detalhe que eu percebi também é que os dislikes continuam ali na casa dos 2.000. Então acho que agora é seguro dizer que é aquela mesma turminha de sempre hateando o anime. Ou seja, não dá pra levar muito a sério essa galera. Dito isso, acho que por hoje é só. Se gostaram então do vídeo, não se esqueçam de verificar o like e a inscrição no meu canal. Muito obrigado a todos que me assistiram. Um forte abraço e fui!